Então, boa noite a todos. Mais uma vez, hoje eu convidei a psicanalista Elissa Felipe para conversarmos sobre o tema mulher, menina, esposa e mãe. Hum. Tudo bem, Elissa? Tudo bem, Paulo? Tudo em paz. Eu tive a grata satisfação de ser aceito em um grupo de eminentes psicanalistas, entre as quais a Naira, a Cleidimara, a Elissa, para discutir temas relacionados à feminilidade, né? Muito obrigado por me aceitarem, tá? Sabe, Elissa, quando a gente começou a divulgar esse nosso bate-papo, veio na mente de muitas pessoas um caso recente aí no Brasil, e muitos começaram a dizer para mim: não vai ter punição, e o ECA, e o juizado de menores, né? Para quem não sabe, ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uhum. Pois é, eu brinco sempre dizendo que informação é poder. Essas pessoas, elas não sabem que no Brasil existe a Lei 10.406, que teve o texto alterado há pouco mais de um ano, que diz no seu artigo 1517 que homens e mulheres podem casar aos 16 anos completos, desde que com autorização dos pais ou seus responsáveis legais. Ou seja, não houve impedimento legal, porque o casamento em questão ocorreu 2 dias após o aniversário da Nubank e com autorização dos pais. Uhum. Você pode questionar o fato de que a mãe ganhou um emprego, enfim, né? Que houve aí uma troca de favores, algumas coisas desse tipo. Mas você não pode questionar o fato da menina estar casada, né? Isso. Portanto, do ponto de vista jurídico, ele estava correto. Ele não tem nenhuma implicação aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Aqui, Uhum. a nossa conversa, ela vai ter interesse as complicações, os aspectos psicológicos que um casamento precoce pode trazer para os nossos jovens, né? Isso. E aí eu fui procurar em bases científicas sérias, não no Google, né? Por estudos sobre a precocidade da mulher no casamento. Eu encontrei trabalhos no Irã, no Nepal, no Paquistão, em Bangladesh, nada no Brasil. Na sua visão, Elissa, isso sempre aconteceu debaixo das nossas narinas, e a gente nunca levou muito a sério, Uhum. ou o caso se sobressaiu por causa da figura pública do marido? O que você acha disso aí? Uhum. Então, esse caso, ele ganhou muito destaque, né, por tratar-se de uma figura pública, um prefeito, que ofereceu cargos para a mãe, a tia da jovem, né? E nas mídias ele ganhou esse tom assim de fofoca, né? Mas a gente deve aproveitar isso para levantar essa questão, né? Trazer ao debate, à luz, essa questão do casamento infantil, né? Que, para minha surpresa, Paulo, nessas conversas que a gente tem, você sempre me instiga a pesquisar, né, a estudar, e eu gosto muito de dados científicos, estatísticos. Para minha surpresa, o nosso país ele é o quarto no ranking mundial de casamentos infantis. Ele fica atrás do Afeganistão, Nigéria, Índia e o Brasil em quarto lugar, né? Que Aí a honra, hein? gente pode.
falar assim, mas 16 anos não é criança, né? Aí entra outras questões que a gente vai poder discutir, né? A questão da sexualidade, enfim, algumas pessoas, eu gosto de crer que seja pela ignorância, né? Que afirmam, a menina, se tem idade para ter sexo, pode casar, né? Então eu prefiro achar que a pessoa, quando faz uma afirmação dessa, ela está movida pela ignorância, né? E não por outras questões. Mas, enfim, essa lei que você citou, né, é importante, sim, porque foi só em 2019 que se estabeleceu no Código Civil, né, um mínimo de idade para o casamento, né? Assim, então, até então, não havia, assim, mas eu queria entender por que se estabeleceu, né, que aos 16 anos, então, a pessoa ela teria condições de estar num relacionamento tão sério, né, quanto é um matrimônio, um casamento que envolve inúmeras responsabilidades, envolve uma maturidade, né, necessita de uma maturidade do sujeito. E aí isso coloca a gente a pensar, né, assim, qual é o lugar da mulher nessa questão? Por que que os números são tão diferentes para meninas e meninos, né? Se você for pegar aqui pelos dados, a quantidade de meninas que se casam aos 16 anos é 4 vezes maior que a de meninos, né? E geralmente os maridos são, em média, 9 anos mais velhos que as noivas. Eu acho que esses dados nos fazem pensar, né? Por que que são as meninas que se casam mais cedo? E por que que os maridos são sempre mais velhos, né? Então, assim, esse, esse caso que veio em tom dessa dessa notícia de fofoca, de revistas de fofoca, assim, né? Ele traz um tema muito importante. Eu acho que nos coloca a refletir sobre mais né, um tipo de violência contra as mulheres, né? Que tem o início nessa, nessa questão, né? Que o próprio Código Civil permite que uma menina de 16 anos possa assumir essas responsabilidades, né? Então, e o que os grandes mestres da psicanálise têm a dizer sobre isso, Elissa? Pois é. Então, assim, os grandes mestres, né, que a gente tem estudado, Freud está em uma outra época, né, que na realidade a gente vê que não modificou muito, não, né, assim, em termos do papel da mulher na sociedade. Grandes avanços tivemos, mas muitas conquistas ainda, né, no nosso campo de visão. Uma delas é estar discutindo esse assunto, né, e pensar em termos também da questão, o que está associado, né, a quando uma menina de 16 anos se casa, né, ou uma idade menor, o que está no entorno disso, né, que envolve o abandono escolar, né, uma gravidez precoce, estupros dentro do próprio casamento. Então, são dados assim que a gente tem que estar levando muito em consideração no que está relacionado a esse que legalmente, né, é permitido é, é, o casamento, nesse tipo de casamento. Bom, que mais que você pensou, Paulo? Queria te ouvir. Eu tenho uma série de anotações que a gente pode ir falando no decorrer da nossa conversa aqui. Então, nesse caso em específico, diz a cidade que eles começaram a namorar, a menina tinha 14 anos. Ah, não sabia desse dado. Então,
Como é que pode uma cabeça de 60 anos namorar com uma cabeça de 14? Eu fico me vendo namorando com as minhas netas, né? Uhum, Hoje nós temos cabeça para passear, para brincar, para ir na Disney, para fazer essas coisas, né? Para numa convivência uhum, marital, né? uhum. Uma agressão para a cabeça dessa criança. Isso não é um processo de maturação muito agressivo, isso não é uma intrusão na vida Uhum. psicológica dessa criança. O que você acha Sim, disso? a gente pode pensar em dois aspectos, né? No individual, que se você quiser entrar pela questão da clínica, a gente pode falar de uma perversão aí, né? Um homem nessa idade se envolvendo com menor de idade, primeiro, assim, é um estupro isso, né? Assim, é um caso de pedofilia. Mas quando isso socialmente é naturalizado, né? Aí que está o perigo, né? Sim, naquilo que, que as pessoas começam a ver de uma forma normal, natural, e isso acontece muito principalmente em regiões mais pobres, né? As meninas são objeto de troca, né? Para ascensão familiar, né? Sim, se dá a, a filha em troca de ou se vende ou em troca de alguma coisa, né? E Então isso acho que é as muito mais meninas, comum do que a gente pensa, né? Porque não é um caso ou outro isolado que a gente fala, teve um caso ali de um pedófilo, né? Ou de uma perversão. É preocupante quando tem essa questão mais ampla social, né? De uma normalização dessas coisas que acontecem, né? e às vezes nem é uma questão de troca, é uma questão de uma boca a menos no ambiente doméstico, né? Eu fui pegar as regiões ribeirinhas do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, que teoricamente são regiões bem desenvolvidas, né? Nós estamos falando de família de um nível de pobreza muito acentuado e é difícil para um chefe de família sustentar tantas bocas dentro de um sistema que você não consegue fazer transmitir para a família a importância de uma projeção, de um controle da natalidade, de uma gestão da natalidade dentro da família, né? E isso Uhum, acaba fazendo com que a prole se prolifere, né? uhum, E isso acaba criando uma situação de desconforto para essa família, desconforto financeiro. Então, muitas vezes uhum, isso não é uma troca, isso é como se livrar de um problema, né? uhum. É muito complexo, então é um leque, né, de causalidades, né? É, Pois é. Só que isso acaba gerando um outro problema, né? Porque essa menina é entregue para alguém, depois de algum tempo essa menina é abandonada e retorna para casa com um filho ou dois. E aí aquele pai que achou que se livrou de uma boca ganha três de volta, né? uhum, Eu acho que a questão legal dos 16 anos aí, ela é importante, mas o que é importante mesmo e que está na lei é que existe um conselho tutelar e quando fica sabendo que essas coisas estão acontecendo na cidade, esse conselho tutelar precisa agir. Ele precisa uhum, atuar em prol dessa criança, em prol dessa família, né? Indo até os juizados de menores e dizendo, olha, essa família precisa de ajuda. Eles estão fazendo, uhum, estão tomando essa conduta e criando riscos para todos, né? Para a sociedade, para essa família, para essa criança, para tudo isso aí, né? A gente acaba uhum, tendo uma natalidade maior ainda do que era de se esperar, né? uhum, uhum. Você consegue mensurar os prejuízos biopsicológicos, sociais que vão provocar nessa menina?
Olha, primeiro que uma menina de 16 anos, a gente sabe que não tem uma maturidade, né? Assim, nem física e nem psíquica, né? Para estar num relacionamento como um casamento, né? Assim, e a gente não vai entrar nem, a gente não precisaria nem entrar nessa questão da sexualidade, que isso seria uma outra discussão, né? Assim, abriria um leque para se falar. Assim, a gente está vivendo um momento agora onde existe, está havendo uma polarização, né? Inclusive uma questão da pauta de costumes muito acirrada, no sentido de não se proibir, não se pode falar na questão do ensino, né, nas escolas, porque isso estaria aguçando o início da sexualidade, né, dos jovens, e quando a gente sabe que é o contrário. Né, você poder falar sobre as coisas é o melhor caminho, né, para a conscientização e para o sujeito poder conhecer o próprio corpo, tomar as decisões, né? Eu lido trabalho com comunidades que a gente chama de situação de vulnerabilidade social, né? A gente vê, sim, muitas situações de, de, de gravidez precoce, né? Meninos que não tiveram diálogo em casa, não tiveram orientação, e na escola também, né? O sexo é aquela coisa tabu, engravidam, né? E você falou muito bem, assim, essa criança, ela vai ser criada pela avó, né? A avó materna, né? Porque esse é um outro ponto na nossa sociedade. É como se o bebê fosse feito só pela mãe, né? O pai não se envolve. Quer dizer, é um problema que retorna para essa família. Então, é aquela história daquilo que a gente não quer se dar conta, não quer falar, não quer tocar, tudo aquilo que é tabu, né? Vai retornar de alguma maneira para a sociedade, né? Então, a gente precisa abrir espaço para discutir esses assuntos, né? Essa questão da sexualidade, de poder ser falado nas escolas, né? Se o adolescente vai decidir ter vida sexual ou não, isso é um outro aspecto, mas não é o fato de se falar disso, ou levar essa educação sexual para as escolas que irá induzi-lo ao contrário, né? Então, voltando à questão da menina de 16 anos, né? Não ter, você vê que o corpo ainda está em transformação, né? Eu tenho uma filha de 17 anos, ela ainda está na fase de crescimento, quer dizer, o corpo dela tem assim, aquela fase de alterações hormonais, né? Ela tá se transformando, está se preparando para fazer o Enem, vai entrar na faculdade, né? Tem todo um sonho aí de vida pela frente, saindo com os amigos, então ela está se descobrindo, né? Descobrindo a si como sujeito, como indivíduo diferenciado dos pais, está descobrindo os desejos, os anseios, se socializando, né? Escolhendo o que ela vai fazer na vida, né, profissionalmente, que é algo complicado, né? Nessa idade você escolheu uma profissão que você imagina assim, gente, eu vou fazer isso pro resto da vida, né? Então você imagina uma menina de 16 anos com isso tudo em ebulição, né? E de repente isso é interrompido para se casar com um cara com 60 e outros anos que está em outra fase da vida, que deveria estar curtindo os netinhos, né? E o que vai ser da vida dessa menina? Né? É preocupante, é triste. E você vê assim, o envolvimento especificamente, a gente está falando desse caso, né? Mas esse caso ilustra ele é bem ilustrativo de algo que acontece no país inteiro e você vê que não se trata apenas de pessoas em situação econômica menos favorável, né? Porque a menina parece que ela tem, a família, né, tem melhores condições, enfim, não sei. Mas isso extrapola a questão
a questão econômica, né? Então, essa menina ela vai ter um sonho interrompido aí, né? Eu estava lembrando, nessa nossa conversa, nos anos 60, que já vão ao longe, eu lembro que eu levei na minha agenda de classe um bilhetinho para casa dizendo que ia ter início no colégio que eu estudava o, o curso sobre sexualidade humana, e a direção da escola pedia para os meus pais autorizarem a que eu assistisse essas aulas, né? E quando minha mãe abriu essa caderneta escolar e leu sobre o tema, né? Eu lembro que ela ficou mais vermelha do que eu estou agora, né? E ela olhou para o meu pai e falou assim: o que você acha, né? Meu pai olhou para a cara dela e falou: eu acho que tudo bem, né? Puxa, mas ele tem 10 anos, né? Ah, mas eu acho que eles vão falar uma língua que ele entenda, né? Não vão. Mas será que eles vão mostrar filme de sexo, né? Meu pai falou: acho que não, né? Porque tem menina na classe dele, né? A nossa classe era mista naquela época, né? Mas muitos pais foram na escola naquela época perguntar como é que ia ser isso aí e tal, né? E agora, no começo do ano, alguém começou a falar em educação sexual novamente nas escolas, né? E muitos pais falam: não, não vai ensinar, não. Não quero saber de ficar ensinando homoafetividade para os meus filhos, né? Vocês comunistas, vocês socialistas, vocês istas, só ficam pensando nessas coisas. Eu não quero meu filho envolvido com isso, porque ele começa a falar sobre esse assunto, ele começa a gostar disso aí, e aí eu não quero um filho homoafetivo, eu não quero uma filha homoafetiva. Ele pensou: não, pera, não tem nada a ver a entrada com a saída. Nós estamos falando de situações que importam para essa juventude, né? Porque a juventude é uma fase da vida do, do adolescente que está em ebulição, né? Ele está com novos amigos, ele está em uma nova situação social, ele se sente o dono da bola, ele se sente uma pessoa. Ele largou a mão da mãe, né? A gente brinca sempre que tem as três fases, né? A fase do holding, que ele está no colinho, né? Depois a fase do handling, que ele está sendo carregado pelos pais, né? E a última que ele vira aquele chato que quer andar sozinho, que é o dono de tudo, dono da palavra, e é a hora que ele mais se arrebenta, né? Porque ele começa a descobrir o mundo através das próprias pancadas que a vida dá para gente, né? E a finalidade desses cursos é essa, né? É ensinar o pessoal a usar camisinha, ensinar o pessoal a não ir muito à frente da bola, porque pode acertar o gol, né? E se Uhum, acertar o gol, muita coisa vai mudar na vida deles, né? De uma forma bastante radical, uhum, né? Como é que você vê essa questão dos nossos professores? Será que eles estão preparados para conversar de uma forma aberta com os nossos adolescentes, com as nossas crianças? Como é que o pessoal da psicologia que atua nas escolas se relaciona com esses professores para transmitir coisas que são importantes nessa faixa de idade uhum, em relação a casamento, sexo, uhum. gravidez e tudo mais. Eu, como você, eu acho que você também deve ter observado, me parece que houve um retrocesso, eu acho, né? Assim, a gente está vivendo um período muito difícil, né? Eu costumo falar assim que a gente precisa aprender mais e analisar mais as coisas em cima
dos dados estatísticos e não do que eu acho ou do que a minha crença é, diz, né? A gente tem claramente, as pesquisas mostram a quantidade de jovens, né, que que tem doenças sexualmente transmissíveis ou a gravidez precoce. Então, a gente tem um problema, né, público, né, que envolve políticas públicas. A gente não pode levar isso, né, para... A gente vive numa sociedade, numa comunidade, a gente tem que pensar como um todo, né? Você não vai isolar o seu filho do mundo, né? Eu acho que se a gente desenvolver mais essa ideia de se pensar, né, no coletivo, em ações que englobem problemas que não são mais do âmbito de A ou B, mas do âmbito social, eu acho que esse é o caminho, né? Assim, a gente tem que saber separar, né? Voltando a essa questão do que diz respeito à crença religiosa, enfim, a alguns costumes e tentar ver a escola, né, como um local. A escola não vai competir com os valores que os pais passam para os filhos, né? A gente não pode criar um filho numa bolha. É, voltando ao exemplo da minha filha, né? Quer dizer, eu e o pai, nós passamos valores para ela, a gente tem muito diálogo. E eu sei que na escola ela vai estar lidando com pessoas diferentes. É importante que ela tenha contato com esse diferente, né? E isso não é isso que vai mudar a cabecinha dela, né? Porque ela carrega esses valores. Então, e tem coisas que é importante ela aprender na escola, né? Assim, a família é super importante, tem que ter o diálogo, né, com os pais sempre, e a gente poder também confiar, assim, na escola. É claro que tem que haver uma participação dos pais na escola, né? Em reuniões, o contato mais próximo com os professores. Inclusive, foi até eu vi esses dias uma pesquisa do EduBank, né? Mais da metade dos professores, uma pesquisa que eles fizeram com os gestores e os educadores, né? Mais da metade dos professores, acho que cerca de 70%, né, afirmaram que um dos problemas maiores que eles enfrentam é justamente essa falta de participação da família na escola, né? Então, assim, é uma comunidade que é super importante que haja essa participação maior dos pais. Os pais não podem ver os professores e a escola como inimigo, sabe? Muitas vezes a gente já vê, assim, né, histórias de que os pais já chegam atacando esse professor. Os professores são muito na defensiva, né? Então, assim, inclusive nos projetos que a gente elabora lá para uma comunidade aqui em Vitória, até nesse sentido de tentar envolver mais a comunidade, né, com os professores, com a escola, quer dizer, é preciso haver essa integração, né, uma troca mais de informações e a família perceber e permitir, né, que, que seja ensinado aos filhos, né, E o pai disciplina. amigo e amiga, ao invés de ser pai e mãe? O que acha disso? O pai e mãe que é amigo, né? Pai, amigo e mãe, amiga, ao invés de ser pai e de ser mãe. Que eles se acham moderninhos, ser amigo, isso Aquele acontece, pai né? que leva o filho na casa da luz vermelha, é aquela mãe que sai com a filhinha de 15 anos para tomar uma cachaçinha de noite, né? O Não que, tem que é que esses pais não viveram na própria juventude deles e que eles querem resgatar, né? O isso. Freud fala, né, que quando você tem um filho, você revive
do seu narcisismo, né? Ele fala narcisismo secundário, né? Mas é importante a gente fazer essa separação de gerações, né? E ter essa autoridade, sabe, diante do filho, né? Porque não é, e autoridade não significa que você tem que ser autoritário, né? Assim, é importante ter esse diálogo, né, com o seu filho aberto, mas saber que existem gerações diferentes aí, né? Aí aquela história lá voltando ao nosso início da nossa conversa, da menina de 16 anos que foi casar com o prefeito de 65 anos, né? Olha a lacuna de gerações aí, né? Esse cara tinha que ser avô, né? No lugar de avô dessa menina, tá? Assim, que deveria estar sendo passado para ela aí, né? Ele nessa posição de avô. Então, quer dizer, esse cara é uma demonstração disso aí, né? Um cara que está vivenciando coisas que, enfim, uma imaturidade dele, né? Mas era isso que você estava perguntando? Maturidade, não, nem idade. Imaturidade, é. Tá certo. Então a gente concluiu hoje que, do ponto de vista legal, não teve nenhuma infração legal esse casamento, porque É. o casamento aconteceu dentro das normas legais. A lei permite que você, adolescente de 16 anos, case desde que tenha autorização do pai e da mãe, não é nenhum, ele ou os dois que são obrigados a autorizar. As consequências disso, é óbvio que você tem um degrau muito grande entre uma geração e outra, com consequências diferentes, e que, obviamente, deve ter muito mais coisa entre não somente essa paixão 65, 16 anos, né? 50 anos de diferença, mas deve ter mais alguma coisa por trás disso que não foi bem explorada e que não é por aí, né? A gente pode começar a pensar, né, em casamentos um pouquinho mais para frente e fazer essa juventude ter um pouquinho mais de vida, ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, né? Não estou nem falando em entrar em faculdade, não estou nem entrando no aspecto de dinheiro, de ter emprego, mas no aspecto de viver um pouco mais, né? Curtir um pouquinho mais essa fase da vida que é tão importante para o processo de maturação do adulto, né? Então ele vai ficar vivendo Uhum, a essência para o resto da vida, fica meio complicado, né? uhum. Na mesma ponta tem aquele que só casa com 45 anos, né? Aí, se tanto um é um problema, o outro também é um problema, né? Porque isso aí não vai viver os netos, não vai viver É, a juventude dos filhos também, né? A psicanálise a gente tem assim, pode se usar é, nesse sentido da questão do sujeito e do objeto, né? Assim, e essa menina, né? A gente pode fazer essa correlação, né? Ela está num lugar de objeto dessa mãe, um objeto de troca, né? Ela foi ofertada por um cara que tem grana e esse cara deu, né? Enfim, status, né? Então, acho que a gente poder ver os filhos enquanto sujeito e a si próprio enquanto sujeito, né? Responsável, assim, mas sabendo que cada um tem um período da vida, etapas pelas quais precisa passar. É claro que o jovem precisa que o pai e a mãe estejam ali, né? De olho e tal, ancorando, apoiando, mas deixando ele ter as próprias experiências para se constituir enquanto sujeito, né? É o que a gente vê tanto, né, nos nossos estudos. Se constituir enquanto sujeito é uma batalha aí, né? Uma luta na vida. Bom, mas de qualquer maneira, os jornalistas acabam sempre ganhando, né? Não Porque sei. fatalmente essa gente vai cair no colo de vocês depois, de alguma maneira, né? É verdade. Vai chegar um momento que esses caras eles não vão conseguir conversar com o marido, eles não vão conversar com as esposas, eles não vão conseguir conversar com a sociedade, porque eles vão viver em qual sociedade? A infanto-juvenil
ou a senil, né? Qual vai ser a sociedade desses indivíduos, né? Não no caso de alguém com um cargo político, porque existe um quartel de puxa-saco que deve andar atrás dele e achar isso uma coisa fantástica, né? Uhum. Mas desses dois, quem é que anda atrás desses dois? Quem é que é a sociedade desses dois? Quem é que conversa, que troca conversa com ele? Será que esse cara leva uma menina de 16 anos para tomar uma cerveja, enche a cara, sabe? Então tem todos esses aspectos que a gente precisa pensar e que acabam levando o paciente fatalmente para um divã psicanalítico para poder resolver essas questões, né? Quanto mais cedo a gente puder resolver esse tipo de encrenca, melhor para Sim, todo ou então promover mais conversas iguais a essa, né, Paulo? Assim, para criar espaços de reflexão, né? mundo. Né? O meu cachorrinho aqui tá me perturbando. Criar espaços de. Oi, cão. É... Oi, cão, inocente aqui da vida. Tá me perturbando para pegar no colo. Então, assim, eu acho que espaços como esse, assim, né, de discussão, e porque também, assim, nem todo mundo quer fazer análise, né? Assim, eu tenho as minhas questões com a psicanálise no social, estou nessa batalha aí de levar cada vez mais a psicanálise para espaços maiores, né? E não só ficar restrito a um consultório, né, entre quatro paredes, assim, porque eu acho que é um instrumento que tem muito a contribuir para reflexão, para mudança, sabe? Então, assim, esse bate-papo, igual a gente está tendo agora, né? Eu acho que é muito válido, sabe? Se uma, duas, três pessoas saírem daqui já pensando e já, né, conversarem com outras pessoas e a gente desnaturalizar esses absurdos que a gente tem visto, né? Na sociedade, de normalização de coisas que são surreais, eu acho que a gente tá no caminho certo, né, Paulo? Beleza. A gente vai ficar por Muito aqui. obrigada. Boa, já são meia-noite e meia. Vocês Ah, vão jantar e eu vou tomar um é, chá de beijo para todo tá mundo. bom. Um Tchau. beijo, gente. Tchau. Tchau.